Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma edição do podcast da ABS RJ, o nosso Pode Sanear. Estamos aqui hoje com a presença ilustre da doutora Maria Isabela, que é a nossa presidente da CAERJ, Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro. A CAERJ, hoje, eu acredito que já tem uns 90 anos, aí, quase 100 anos, não tem? Vamos completar agora. Então, a CAERJ é uma das, se não a mais antiga, associação de classe no Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós temos aqui bastante informação para passar para os nossos associados, os nossos colegas, nossos companheiros, sejam ligados à ABS ou não, mas principalmente ligados à engenharia como um todo. Engenharia e arquitetos, né? Então, hoje eu acho que nós vamos ter uma conversa muito agradável, muito proveitosa, e eu convido a doutora Isabel para fazer aqui a apresentação, a sua apresentação pessoal, porque se eu começar a fazer a sua apresentação, com certeza eu não vou sair daqui, eu vou ficar falando muito tempo. Então, eu peço que a senhora faça a sua apresentação para os nossos amigos, companheiros e nossos associados. E não associados também, né? Quem sabe no futuro se associam também, mas principalmente as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Okay? Olá a todos, Renato. Muito obrigada, primeiro, pelo convite. É uma honra poder estar aqui neste podcast da ABS. E como você disse, eu sou arquiteta. Pelo meu sotaque já podem perceber que eu sou portuguesa. E eu estou no meu segundo mandato da presidência da CAERJ. A CAERJ, algumas pessoas desconhecem, é uma entidade que completa 90 anos, agora em julho. Acertei. Exatamente. E que é constituída não só por engenheiros e arquitetos, mas também por geólogos, geógrafos, enfim, todos os que fazemos parte, todos os profissionais das geociências, das agrociências, portanto, porque também temos os agrônomos que compõem, portanto, essa associação. E, portanto, com 90 anos, ela foi criada numa época em que o Rio de Janeiro era a capital federal e que, naquele momento, no Brasil, a engenharia do Rio de Janeiro era o farol para todo o Brasil. Então, isso realmente colocou, portanto, a CAERJ, que na altura não se chamava CAERJ, mas SEG, que tinha a ver com os servidores, portanto, do Distrito Federal, e, portanto, tinha esse outro nome, depois foi modificado ao longo do tempo, mas realmente era o farol da engenharia. Nós estávamos, naquela época, era uma época em que houve muito desenvolvimento, nós temos várias obras que ocorreram, desde o Ministério da Cultura, depois, mais tarde, mais recentemente, você teve os túneis, depois você teve o Parque do Flamengo, você teve o Guandu, sim, enfim, uma série de intervenções que puseram o Rio de Janeiro, portanto, como uma referência para a engenharia nacional e internacional. Tá? Então, é essa a entidade que eu estou presidindo. Eu sei que você está no segundo mandato, né? E agora nós vamos ter período de eleição, deve estar perto. Sim. Então, tem todo um processo de modificação que pode acontecer nesse processo, porque lá, assim como a ABS, são 2 mandatos consecutivos e aí tem que trocar. Sim, né? É permitido 2 mandatos, mas em geral ninguém quer ficar o segundo mandato. Essas coisas acontecem. Então nós temos, porque todas essas entidades, tanto a CAERJ quanto a ABS, têm as suas dificuldades e tem que avançar, não tem um fluxo de caixa que permita a realização de todos aqueles projetos que a gente tem, né? É difícil você fazer e trabalhar essas associações, conduzir essas associações sem o recurso suficiente, ficar buscando recursos de tudo quanto é jeito para poder viabilizá-los, né? Então, eu não sei como é que você consegue ir lá. Diz para a gente como é. Na ABS está uma loucura. Na ABS a gente tem que fazer uma
Ou tem que dar nó em pingo d'água, como se diz na gíria. Agora, nós não sei damos lá. nó em pingo de éter. Pois é. Então, é essa dificuldade. Diz pra gente um pouquinho como é que você convive com essas dificuldades. É muito complicado. Nós tentamos a todo custo trazer os jovens para... Por quê? Que não é que os velhos sejam descartáveis, não. Para mim, os idosos, eu já me sinto assim, eu já estou nos 70, nós temos acumulado um monte de experiência, mas os jovens têm uma outra pegada, como eles dizem. Então, a gente tem que tentar trazê-los para que haja essa renovação. Senão, não havendo essa renovação, a coisa morre por si só. E eu tenho uma grande preocupação, porque como nós somos formados pelos servidores públicos do Estado e dos municípios que compõem o Estado, sim, há muitos anos que não há concurso público. Então, não há essa renovação. E isso faz-se essencial para isso. O servidor público é totalmente distinto de um servidor terceirizado. É a memória que permanece. Né? Isso é uma situação que eu vejo em muitos casos. Quando você quer saber sobre determinado projeto ou coisa assim, você vai, alguém lembra, não, fulaninho trabalhou nesse processo, liga para ele. E você liga, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo do Ronald Young, que ainda está muito bem, e que qualquer coisa a gente liga para o Ronald Young, como é que era. E ele dá uma aula sobre o projeto onde ele trabalhou, os projetos que ele trabalhou. E é isso. Então, nós precisamos manter as pessoas mais velhas, porque têm, portanto, a ciência, mas temos que chamar os mais novos para aprenderem. E isso é uma coisa que eu percebo que começa a desaparecer. Pelo menos no serviço público. Eu me lembro que quando eu entrei, eu lidava com os mais velhos e nós íamos aprendendo, íamos sabendo, íamos nos apropriando do que eles nos tinham a transmitir. E agora não, quando chega a coisa é já completamente diferente. Então isso me apavora. Isso, né? O Google não resolve, né? O Google não resolve. Pois né? A gente... ABS e CAERJ, com certeza, têm muitas semelhanças, né? Nós não somos como o CREA, por exemplo, onde todo profissional é obrigado a contribuir. Quer dizer, contribuir, entre aspas, é obrigado a pagar a anuidade. Sim. Que não é o nosso caso. As pessoas pagam voluntariamente. Então, nós temos uma série de dificuldades. Isso que você tocou de trazer os jovens é uma preocupação nossa também. Só para fazer um parêntese, mas eu gosto de falar sempre sobre esse projeto, nós temos na ABS um projeto chamado JPS. Já tem uns 10 anos, tem 8 anos talvez. O JPS é o projeto Jovens Profissionais de Saneamento. E é um projeto nacional, foi a ABS Nacional que criou. No Rio de Janeiro, ele começou relativamente bem, mas não houve uma força maior que fizesse com que ele deslanchasse. E ano passado, a gente começou a forçar muito em cima do JPS, procurar pessoas que pudessem ficar à frente. E é sempre complicado. Você tem que procurar a pessoa que tem aquele perfil, né? Mas nós conseguimos 2 pessoas e começamos a trabalhar esse ano, em janeiro, já programando isso desde o ano passado, e temos lá 2 pessoas tocando esse projeto. Nós tínhamos 20 e poucas pessoas inscritas no JPS. Mas o JPS não tinha atividade. De vez em quando fazia uma coisa assim, tem um evento, vamos fazer uma limpeza na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ia para lá aquele grupo, que eram 20, chegavam 10, e fazia lá uma brincadeira, chegava, sempre marcava uma presença, mas não tinha uma coisa mais rotineira que fizesse com que o projeto deslanchasse. E aí nós começamos agora, no início desse ano, para você ter ideia, nós criamos 4 trilhas, água, esgoto, saneamento, água, esgoto, lixo e drenagem. E nessa, lixo não, resíduos sólidos. Resíduos sólidos. Água, esgoto, saneamento resíduos sólidos. mesmo. O saneamento como um todo. 4 trilhas. Estamos agora quase no final da primeira trilha, que foi água, onde nós começamos o trabalho e abrimos as inscrições. Começamos a divulgar.
e começamos logo na trilha. Então, o projeto começou a deslanchar em cima da trilha e as pessoas começaram a ir agregando devagar. Chegou uma hora que a gente disse, agora só na trilha de esgoto. Nós estamos com 200, 190 e poucas pessoas inscritas na semana passada. Então, a coisa deslanchou e a gente tem essa preocupação de trazer o jovem. E aí premiamos agora alguns que estão no grupo, Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental em Brasília, em maio, agora vai acontecer, e nós estamos mandando para lá 10 profissionais do JPS, mandando, o que eu quero dizer, ajudando, claro, para que as pessoas com passagem, para que as pessoas possam ir. E a gente sente a necessidade, porque esses dados, você acompanha isso também, como eu. Hoje a gente sente uma dificuldade maior, os números estão mostrando que tem cada vez menos profissionais se formando. Sim, 51% a menos nos últimos 10 anos. Exatamente, era aí que eu ia chegar. Então, hoje, se você não trouxer o jovem para dentro dessas associações, essas associações vão morrer, só vai ficar o CREA. Com certeza. É fundamental que a gente faça esse trabalho, né? E esse trabalho eu gosto muito de tocar porque ele realmente está dando um retorno muito bom. Muito bom, muito bom. E a gente faz com jovens até 35 anos de idade, formados ou não, da área ou não, desde que trabalhem em saneamento. Claro. Né? Então, pode ser um auxiliar de escritório da Iguá, por exemplo. Sim. Né? Pode ser um técnico da Águas do Rio. Opa, desculpa, bati onde não devia. Mas, então, são ações que eu acho que são legais. E aí eu pergunto para você, essa ação, você, ou outros projetos que você tenha na CAERJ, diz para a gente, a nível de fortalecimento da entidade, o que mais que você pode dar de informação, porque eu quero jogar para lá também. O que é que nós estamos a fazer? Fizemos convênio com o FRJ e com outras universidades, com o UERJ, a PUC ainda não fechamos, mas, enfim, estamos nessas tratativas, porque é muito importante também para o jovem, quando ele tem créditos que ele precisa apresentar, como nós temos muitas palestras sobre assuntos que são do interesse ligados à arquitetura e à engenharia públicas e assuntos muito relevantes, portanto, para esse jovem é bom participar dessa palestra e receber os créditos. Então, é um pouco por aí que a gente pensa. Mas eu acho, Renato, que isso só não basta. Eu acho que tem que haver uma força-tarefa e para isso, não sei, você provavelmente deve estar sabendo, nós vamos ter um Fórum da Engenharia Nacional, o primeiro fórum, aqui de 2 e 3 de junho, no Clube de Engenharia. Mas isso aí é para visar o primeiro Congresso Nacional de Engenharia. Em vez de ser, porque eu acho que nós cometemos um erro ao dividir a engenharia. Então, é engenharia de produção, engenharia agronômica, engenharia química, e aí a coisa acabou se diluindo, em vez de fortalecermos uma única engenharia. Quem diz a engenharia, eu estou, como eu te digo, falando em termos de todas as questões das geociências, né, que estão envolvidas nisso, os geólogos, os geógrafos, né, os arquitetos, também. Então, eu acho que isso, a gente tem que fortalecer isso, temos que explicar ou ter uma maneira de traduzir para os jovens que ser engenheiro, por exemplo, não é só fazer uma ponte, mas é você resolver problemas ou dar soluções para problemas complexos. Eu acho que essa aí é que tem que ser a história. E o mais grave na história dos poucos engenheiros novos que temos, é que a maioria deles não fica na nossa área. A maioria deles vão trabalhar em bancos, vão trabalhar em financeiras, vão trabalhar em outros lugares que precisam de ser analisados, projetos em que precisam do engenheiro. Então, isso ainda é pior, porque nós estamos muito desvalorizados. E aí eu volto ao assunto do servidor público, né? Nós, por exemplo, servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós não temos uma
requalificação, não digo, mas uma remuneração adequada, e estamos nessa luta desde 2013. Há mais de 10 anos, há muito mais. É sempre promessas, promessas, promessas que ocorrem durante a eleição e não se concretizam. Tá? A mesma coisa no governo do Estado. Tá? Então, isso aí, para você ter um engenheiro ou um arquiteto que queira permanecer na sua área, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ser valorizado. Aí é que está, não é uma questão, valorizado. Desculpe se me alonguei muito. Não, pelo contrário. As informações dela só vêm acrescendo. O problema da engenharia pública é muito difícil, né? Realmente a gente sente essa dificuldade. E vocês lá vivem muito essa situação, que é uma situação que passa por planos de cargos e coisas desse tipo. Vocês lá têm muita solicitação de se fazer representar quanto a isso junto aos governos, né? Pois quando nós, há 90 anos atrás, enfim, portanto, há 9 décadas atrás, o papel do engenheiro, enfim, do profissional da engenharia e da arquitetura, que naquela época era engenheiro-arquiteto que se chamava, eles eram o braço direito dos gestores públicos, porque era o desenvolvimento que estava a acontecer no país como um todo. Então, o braço direito era sempre o engenheiro. Todos eles consultavam e tinham à volta dele pessoas reconhecidas, né? A gente vê isso. Mas, ao passar dos tempos, nós fomos sendo relegados para outro lugar e passou a ser muito mais importante, por exemplo, durante uma época, os advogados e agora os economistas. Então, assim, são umas ondas. Mas nós estamos... Não é que esses não sejam importantes, é claro que são importantes tanto os advogados como os economistas, mas para o desenvolvimento de uma cidade, de um país, de uma nação, é fundamental você ter a engenharia, portanto, ao lado desse desenvolvimento. Não tem como. Não há outra fórmula que não seja isso, né? Com certeza, com certeza. A gente vive essa situação das entidades, né? E vive isso. E vocês, mais do que nós, a gente procura ficar mais na linha que a Nacional nos dá. E aí a gente participa menos do dia a dia da vida profissional dessas pessoas junto às suas empresas, junto aos seus patrões, vamos assim dizer, né? Seja estadual, seja municipal, seja público, seja privado, porque a gente tem toda essa gama. E essas solicitações não passam muito pela gente. Essa parte mais classista, parte mais sindical, a gente atua menos. Não que não atue, mas a gente atua menos. A gente participa de uma série de reuniões também, mas realmente atua menos. Os próprios associados procuram diretamente os sindicatos, vão discutir diretamente com as empresas e nós ficamos assessorando naquilo que é interessante para eles, né, que nos trazem. Então, eu não sei como é que você vive esse dia a dia. Esse dia a dia é uma ebulição constante, porque, por exemplo, agora no governo do Estado foi criada uma comissão pela Assembleia Legislativa para que se formasse um grupo a discutir, porque o que ocorre no governo do Estado é que não foi dado, conforme tinha sido acordado pelo governador, dar a segunda e a terceira parcela. Foi dado ao Legislativo, foi dado ao Judiciário, mas ao Executivo não. Então as pessoas estão com o salário muito defasado, foi uma promessa de campanha, foi dada a primeira e não foi dada às outras. Então, nesse grupo de trabalho, a gente que vai se reunir, já houve uma reunião e a próxima reunião deve ser agora a partir de 5 ou 6 de maio, então, porque este mês de abril teve muitos feriados, então interferiu um pouco. Mas tem essa situação. E aí o que é que a gente faz? A gente tem que participar, a gente faz manifestações, porque parece que se nós não nos manifestarmos, parece que está tudo bem. Então, o público, porque
O nosso patrão é o público, é a sociedade. Não é um governo, é temporário, ele sai. Agora, nós servimos a sociedade. Então, é por isso que nós temos que nos manifestar. Às vezes as pessoas ficam muito indignadas porque parou o trânsito, mas é a única forma que nós temos que a sociedade saiba que nós estamos a ser mal remunerados, tá? Que não há concurso público, que não há renovação dos quadros, tá? E que é dada preferência à terceirização, que é uma coisa temporária, tá? Então, são essas manifestações e essas participações que a gente acaba tendo que fazer, tanto no caso dos municípios como no caso do Estado, né? É isso o nosso papel também, né? Para nos mostrarmos presentes e dizer que não estamos satisfeitos com o que se passa. Eu sempre que acompanhei, vi que a CER sempre foi muito atuante nessa área. Sempre vi isso. Eu acho que vocês estão de parabéns. Eu acho que tem que ter realmente essa demonstração, né, de preocupação de estar junto, de procurar participar junto às entidades, aos órgãos, aos governos, para que isso se ajuste. A falta de concurso público realmente é uma coisa triste, né? Uma coisa triste. A gente vê as empresas envelhecendo. E não há substituição das pessoas. E aquilo que você comentou ainda há pouco, antigamente há 30 anos atrás, sim. 40 anos atrás, um jovem entrava, um jovem formado, e volta a dizer aquilo que você falou ainda há pouco. Eu estou pegando esse gancho. O que acontecia é que o jovem entrava e havia uma necessidade de estar próximo a um profissional já mais antigo que pudesse passar para ele toda aquela experiência, todo aquele know-how que ele tinha. Então, havia uma preocupação nesse sentido. Hoje não tem mais. Hoje o jovem entra e quando você olha ele já está em algum lugar diferente. É verdade. Mas é assim que a gente vive, né? Pois é. Infelizmente. Infelizmente. Agora, Isabel, vamos mudar um pouquinho o polo. A CEAERJ, para mim, ela tem a primeira visita que eu fiz à CEAERJ, eu nem sócio era da CEAERJ ainda, eu vi lá aquela instalação daquela elevatória antiga, com aqueles equipamentos, né? E acho, para quem não conhece, que deve fazer a visita, deve procurar o contato com a CEAERJ, serão muito realmente bem-vindos. É uma aula. Você chegar lá, só em olhar e buscar informações, já é uma aula de história misturada a tratamento de esgoto, a história do saneamento em si. Eu sei que vocês estão fazendo um projeto, trabalhando nisso. Conta para a gente como é que está isso. Então, a nossa intenção, nós estamos a solicitar, portanto, o imóvel para que a gente possa fazer de lá o memorial do saneamento. Porque, como você bem disse, essas máquinas estão lá desde antes dessa época áurea que eu falei do início, que nós éramos a luz da engenharia, mas já antes, na época do imperador, na época do Império. Dom Pedro, né? Dom Pedro II. É porque a gente esquece, dá pouca atenção à história. Mas naquela época, a cidade do Rio de Janeiro era a segunda cidade do mundo que tinha... Londres, Rio de Janeiro e Hamburgo. Era o que havia. Sabe? Depois, outras apareceram. E fomos a primeira das Américas, né? Então, isso realmente era uma coisa que a gente nem imagina como é que pode, naquela época ainda. E, portanto, foi feita essa concessão durante 90 anos. Quem ganhou foi o Russell, por isso aquela rua é a rua do Russell, o Russell. E a máquina que está lá, as duas máquinas que estão lá, foram fabricadas pelo Watt. O Watt que a gente aprende na física, tantos watts e tal, pois foi esse senhor que, portanto, bolou essas máquinas que estão lá instaladas. Então, havia a coleta de esgoto e de águas pluviais, eram julgadas, portanto, nessa elevatória
que fica lá na CAES, no andar superior, e que depois eram jogadas em cima de barcaças. Essas máquinas eram movidas, portanto, a vapor, que tinha uma chaminé imensa, né? Que é outra coisa, podia ser uma referência ao que foi a nossa história. Não, foi derrubado, não existe mais. Portanto, mas ficaram as máquinas ainda, aquilo tudo era cercado de água, tanto que nós temos um problema sério, o lençol freático lá é muito baixo, então a gente tem sempre problemas de umidade para resolver. E as barcaças depois levavam esses detritos, exatamente como acontece hoje, para lançá-los no oceano, né? Então era isso. De outra forma, mas de outra forma, é exatamente a mesma coisa. Agora, lá chegou a ter uma estação mais à frente em outros períodos. Sim, né? nós tem lá uma elevatória pequena que foi construída até pelos donos do Hotel Glória na época, mas aí não era de esgoto, de água essa elevatória, porque que na realidade aquilo é o que alimenta Glória, Flamengo, aquela coisa toda. Então isso está dentro do nosso espaço ainda. A Águas do Rio vai lá fazer, de vez em quando, vai lá fazer a manutenção, enfim, o que tem que ser feito por ali, né? Mas, enfim, nós temos ali, portanto, o início da história do saneamento. Também nós temos muitos associados que são oriundos da SEDAI. A SEDAI tinha muita coisa, muito patrimônio, e nesse memorial do saneamento, se algum dia que a gente deseja construir por ali, ou pelo menos ter como referência, a gente podia ter uma parceria com a SEDAI exatamente para a gente juntar tudo o que tem, pelo menos ficar ali num lugar, e vai ser fundamental para os estudantes. Não digo nem estudantes de engenharia, mas para o início, porque a educação é fundamental para futuramente orientar as pessoas. Eu tenho na cabeça sempre uma relação muito interessante. Quando se chega a uma aldeia indígena, antes de ela ser aculturada, digamos assim, você não via lixo. Havia todo um... Você não via lixo. Você começa a ver lixo quando começam a chegar os plásticos, e aí porque não tem o descarte, não tem como se descartar. Então, se nós começamos, desde crianças, a trabalhar esses conceitos com as crianças, fica muito mais fácil. Tá? Foi a mesma coisa, eu uso aqui como exemplo, não sei se lembra, mas há 40 anos atrás toda a gente fumava, inclusive eu fumava, como a gente dizia, feito um cavalo, como se cavalos fumassem. Mas, enfim, eu fumava. E houve uma campanha na educação em que foram apresentados às crianças os malefícios dos cigarros. E eu me lembro que as minhas filhas chegavam a casa e disseram: mãe, você não pode fumar. Então, assim, é na mesma linha. É fundamental que seja trabalhado, essa questão do saneamento, da água, do esgoto, dos resíduos sólidos, das águas pluviais com as crianças. Se elas forem ensinadas desde pequenas como é que tem que ser feito o descarte, como é que tem que ser conduzidas as águas pluviais, isso tudo eu acho que vai ter uma grande mudança no futuro da sociedade. Com certeza. Está vendo, pessoal? Isso aí é aula de saneamento, aula da história do saneamento. Né? Mas existe. Você sabe que numa época em que eu estive à frente da ASEAC, Sim. Associação dos Empregados de Nível Nós emprestamos até uns livros nossos. Isso. Eu já soube disso também. Já soube? Nessa época que eu estive à frente, já vão aí bastante tempo, nós começamos a trabalhar, e na época nós tivemos o apoio da própria SEDAI, começamos a trabalhar para fazer um museu. Seria um museu ali na Rua do Riachuelo. Sim. Um prédio tombado que está lá até hoje. Só que hoje eu já nem sei mais como é que Pois está é, exatamente a minha preocupação, porque eu soube disso por outros colegas seus da SEDAI, é ver se a gente salva isso. Pois é. A intenção é essa. O prédio é histórico, né? Um prédio tombado,
mas prédio belo, belíssimo. E aí nós chegamos a levar para lá muitos materiais, vamos assim dizer, muitas coisas, muitos objetos que fomos ao longo do tempo buscando e pegando. Não dava para levar a elevatória da Glória. Né? Claro. Deixa lá que está muito bem, está no lugar certo. Mas pode ser feito um circuito, começa lá, vai lá. A gente vai para a Europa, a gente vê, a gente Claro. anda no subsolo, vendo elevatórias, vendo sistemas. Por que não pode ter aqui? Claro. Né? Então, eu acho que vocês estão de parabéns com esse trabalho do memorial, né? Sim. E fala mais um pouquinho do memorial para a gente, você falou tão pouco. Bem, a gente está... Como é que vocês estão desenvolvendo? O que Bem, nós já precisando? tivemos contato. Tem patrocínio? Pois é, nós temos, ainda não formatamos, porque nós temos diversas pessoas que estão interessadas em encabeçar. Então, a gente está vendo, porque nós também não temos muito dinheiro, então temos que administrar isso, né? Mas pelo menos 3 pessoas, 3 entidades distintas, uma até do Rio Grande do Sul, já nos procuraram para querer levar adiante isso e tal e coisa. Nós temos um projeto, não a ver com o Memorial de Saneamento, que já está na Lei Rouanet, tá? Mas aí tem a ver com o Centro Cultural, que é o seguinte: nós estamos a fazer um modelo digital do nosso acervo. Tá? Então, não que a gente vá digitalizar tudo, não, mas é um acervo em que, um catálogo digital em que você vai saber que na CAERS tem determinado livro, tem determinado coisa que interessa, reunião, enfim. Então, é isso que a gente tem já conseguimos, já foi aprovado na Lei Rouanet. Mas isso tudo faz parte. O memorial tem a ver também com o Centro Cultural. Né? O Centro Cultural é muito caro para nós. Agora nós conseguimos, vamos expandir o Centro Cultural, estamos a acabar uma sala e até provavelmente nós vamos ter uma exposição agora no mês de maio com o acervo do Enaldo Cravo Peixoto. Legal. Que a sobrinha dele fez a gentileza de nos ceder, né? Eu estou a falar isto, mas é preciso que se diga. O presidente do Centro Cultural é o Luís Edmundo, tá? Que é pessoa muito amiga, eu estou aqui a falar por ele, mas a gente trabalha em conjunto. Então, eu acho que vale muito a pena quando for inaugurada essa exposição. É claro que essa exposição teve o patrocínio do CREA, e da Mútua também, se não me engano, porque eles é que têm a parte financeira, né? E então eu acredito que essa exposição vai levar mais gente a CAERS e até talvez eu quero ver se consigo incorporar nessa visita alguma coisa para visita às máquinas também. Legal. Então, para as pessoas saberem, enfim, para conhecerem. Né? Será muito legal, com certeza. Então, estamos a preparar-nos para isso. Vamos fazer força e trabalhar nesse Obrigada. sentido. Eu acho que é fundamental, eu acho que isso se perde, né? Tanta coisa que aconteceu, tanta coisa que a gente tem aí de história no saneamento. O que a gente viveu, por exemplo, com o colapso antes do Guandu, né? E a vontade política de criar a solução, de fazer, né? Com engenharia. Sim. Então, uma coisa fantástica, é uma história. As pessoas visitam o JPS agora. Sim. Nessa trilha da água, uma das etapas era uma visita ao Guandu e Lameirão. Eles desceram em Lameirão. Para quem não conhece Lameirão, né? Então, a estação está encravada, as bombas estão lá dentro a 80 metros de profundidade, e eles desceram e ficaram todos totalmente estarrecidos, sem saber, e até para perguntar, eles ficaram pensando o que iam perguntar de tanta coisa que eles tinham para perguntar. Mas é fantástico. É uma história, né? Eu acho isso fundamental. Eu me lembro... Os túneis no Rio de Janeiro. Uma maravilha. Eu me lembro a primeira vez que eu fui a um lixão, lá em Gramacho, já lá vão talvez 20 anos,
Aquilo teve uma interferência a partir daí na minha vida fundamental. Nós temos que ver, olha, é isto que acontece. Se você não interferir em nada, é isto aqui que vai acontecer. Então, e hoje eu fico muito feliz quando você vê os manguezais recuperados aos fundos da Baía de Guanabara, portanto, a volta da fauna e da flora ao local. Pô, isso, quer dizer, é possível. Não, destruir é fácil, né? Recuperar é que demora, mas destruir é fácil. Exatamente. Que a gente vê realmente muita coisa acontecendo aí, e nem sempre essas coisas acontecem para o lado do bem, né? É verdade. Não, é difícil. Esse é que é o problema. Doutora Isabel, esse papo vai longe, hein? Vai longe. A gente tem a CAERJ, a gente tem a ABS, e a gente fala de governo, a gente fala dos projetos, a gente fala da história do saneamento, que é muito legal, né? E eu queria te deixar à vontade, porque nós já vamos estourar o horário já. Passou rápido. Não, eu só queria... Mais algum assunto que você queira colocar? Não, eu só gostaria, Renato, de reforçar essa ideia de que é fundamental nós fortalecermos a engenharia. Não dá para ficar nessa divisão, temos que fortalecer. Eu estou acreditando muito nesse tal congresso que está previsto para 2025, 2026, portanto, deve ocorrer no próximo ano. Estamos ainda, portanto, com o fórum. E eu acho fundamental, portanto, nessa participação, que não é só engenharia, mas todas as ciências... Esse é o Fórum de Engenharia. É o Fórum de Engenharia agora, mas o intuito, o objetivo é fazermos o primeiro Congresso Nacional de Engenharia. Sim, é isso aí que eu fiz confusão. Tá? O Fórum, então, é agora. O Fórum é agora, 2 e 3 de junho. 2 e 3 de junho, está em Vai cima. ser presencial e virtual. Sim. Tá? E teve uma coisa brilhante, a meu ver, porque havia muita discussão nas reuniões preparatórias, quantas mesas havia, e reduziu-se para 6 mesas, porque, é claro, tem muitos assuntos a serem tratados, mas focando em 6 mesas, você concentra mais, porque se dividisse em várias salas discutindo, você se perdificava essa história de dividir de novo. Então, é melhor neste momento nós fortalecermos. Não sei se você tem conhecimento, por que é a importância do Congresso da Engenharia Nacional? Porque foi de um congresso de saúde que saiu o SUS. Isso aí. Então, isso é importante. A carta que sai desses congressos e que é encaminhado, portanto, aos governos. Eu acho que é isso o que eu tenho a dizer. A ideia é que o fórum seja de quanto em quanto tempo? A ideia que se tem é que seja permanente o fórum, não seja, ou melhor, que seja um movimento, não seja uma coisa. Não tem ainda a previsão, esse vai ser agora, nós estamos em reuniões preparatórias desde o semestre do ano passado, né, com esse objetivo de ter o Congresso Nacional. Ontem nós tivemos uma reunião em que já conseguimos juntar 60 profissionais, entre arquitetos, engenheiros. Esse congresso seria de quanto tempo? Também não tem. Não está ainda estabelecido. Vai ser o primeiro. É o primeiro, a gente vai ver. Né? Nós temos agora, esse ano, acontecendo em maio, eu já até tinha dito aqui, acontecendo em maio, de 25 a 28, em Brasília, o Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Esse congresso vem de 2 em 2 anos, que acontece, e ele vem acontecendo sistematicamente, e realmente é um dos maiores eventos que a gente tem de engenharia. Que beleza, que ótimo. No país inteiro. É um congresso que reúne muitas pessoas, muita gente. Aquilo, todos os que eu fui, sempre... Não, e isso é... As áreas onde são feitas são áreas fantásticas, normalmente centro de convenções, o Estado entra com as áreas, a gente... tem uma participação realmente muito efetiva da mídia local. É porque o Brasil é um continente, né? Então, existem, portanto, soluções em todo o lado. Exatamente. Então, nós precisamos saber disso para poder replicar ou até melhorar, aperfeiçoar. Então, é fundamental. Eu estou aproveitando aqui para convidar todos os nossos amigos, colegas, participantes aí da área de engenharia, e que não são participantes também, a estar juntos,
pode ser online, né? Para quem não puder, por algum motivo, viajar para ir a Brasília para assistir e participar do Congresso diretamente. Desde já convidados, 25 a 28 de maio, maio próximo agora, mês que vem, o grande evento que nós vamos ter lá. Doutora Isabel, foi um grande prazer estar com você aqui. Foi meu prazer, muito. Realmente, a gente conversando com as pessoas que vivem esses problemas mais ligados à história do saneamento, sempre a gente vai conhecendo e pegando e ouvindo coisas novas que a gente não sabe. E às vezes passa despercebido, né, no dia a dia que a gente tem essa correria. Mas eu queria deixar claro que nós estamos à disposição do que você precisar, em parceria, em divulgação, da forma que puder ajudar a melhorar, a fixar mais, a poder possibilitar para que os jovens estudantes, que as crianças possam aprender a história do saneamento, como é que isso funciona. Eu sou um fervoroso defensor de que as crianças, as escolas, sim, né, sim. Hoje não tem na grade a matéria saneamento, Apoio total. ou tratamento de água, ou esgoto, ou resíduo, tem que ter alguma coisa, porque são as crianças que levam para casa, né? Claro. A informação você citou, chega lá, fala com a mãe, você não pode fumar, como você mesmo falou, mas é isso. A criança aprende na escola e leva para casa. Então, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é sensacional. Acho que vocês estão de parabéns e conte com a gente, tá? O que precisar. Muito então, obrigada. Isabel, se você não tiver mais alguma coisa a colocar... Não, só agradecer a oportunidade de vir aqui. Muito obrigada por estar aqui. Também, da mesma forma, a CAE está à disposição, é parceira da Vamos APES. fazer umas parcerias nesse processo. Com certeza. Vamos sim. Tá bom. Muito obrigada. Então, pessoal, obrigado a vocês. Nós tivemos aqui hoje a doutora Maria Isabel, presidente da CAE, Sociedade de Engenharia, dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, que congrega também municípios, agrega municípios, né? Não é só o Estado, e que nos deu essa praticamente aula de saneamento aqui, falando sobre a história, falando dos projetos da CAES. E agradecemos a vocês aí pela paciência conosco. Estamos aqui encerrando esse episódio e convidando vocês desde já para o próximo que está por chegar. Obrigado, um abraço, estejam bem.